noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa casa de amor, a casa de Jesus. Vamos iniciar os nossos estudos dessa noite, como sempre, fazendo a nossa prece, pedindo então o amparo necessário a todos nós, o amparo a Jesus, à equipe espiritual desta casa. Pedimos então que nos dê forças e coragem, Jesus, para continuar a nossa caminhada. Que nesses momentos possamos estar receptivos para a palestra e estudo que o nosso Fulvio irá fazer nessa noite. Vamos captar toda a essência dessa palestra para nós podermos colocar no nosso dia a dia para nosso refazimento interior. É por isso que estamos aqui, Jesus. Porque nós procuramos e queremos a nossa paz de consciência. E para isso temos que estudar, aprender, entender. Que Tu continues conosco, Jesus, hoje e sempre. Muito obrigado e que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa de paz, de amor e de muito trabalho também. Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre esse tema, né, de servir a Deus ou servir a Mamon. Então, para iniciar, esse é um tema que está no Evangelho, capítulo 16, né, não se pode servir a Deus e a Mamon. Como eu trabalho muito na área da família, a gente sempre tenta buscar, né, esses ensinamentos e ver como é que eu aplico isso dentro da minha família. Porque muitas vezes a gente pode ler uma passagem do Evangelho, uma passagem bíblica, e imaginar que aquilo era uma situação daquela época. Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender que aquilo é um exemplo que pode ser aplicado no meu dia a dia. Então esse exercício, né, de ler o Evangelho e verificar, na minha família, o que isso tem alguma relação ou não? Então é o que nós vamos ver agora. Para iniciar o assunto, então eu vou ler uma passagem de Lucas, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então aí vem essa questão da interpretação das coisas que nós vamos lendo, né? A primeira palavra, eu acho que estranha, é esse tal de Mamon. Não sei se vocês sabem quem ele é. Durante muitos anos eu lia essa frase e eu sempre achava que Mamon era o oposto de Deus, ou seja, o diabo. E eu não tinha uma dúvida para dizer, não é isso. A gente vai, né, ver. Na verdade, Mamon representa os bens materiais, representa a riqueza, representa o dinheiro. Mas não sei porque eu li a frase e eu tinha certeza. Se a gente for no Google e digitar Mamon, vai aparecer lá na primeira linha a definição correta. Só que eu não tinha essa dúvida. Então, esse exercício da interpretação ele é importante, porque às vezes a gente lê uma frase, não capta exatamente o significado e vai vivendo como se aquilo fosse o correto. E é uma diferença importante, porque esse conceito, né, o diabo, o que é o diabo? Quem é esse ser maquiavélico, que tem poderes sobrenaturais, né? Não falta filme a respeito dele. Se a gente for contar, eu acho que tem mais filmes, né, para o lado negativo do que filmes de Jesus, não sei porquê. Será que a gente vive num planeta pouco harmonizado, onde falta amor? Mas qual é o problema desse conceito? Eu tenho um ser maquiavélico com poderes sobrenaturais que está me influenciando, uma pessoa tão boa, a fazer coisas erradas. Se por outro lado eu ler corretamente esta frase e entender que Mamon é a riqueza, é o dinheiro. O que é o dinheiro? É um papel que tem um número escrito. A riqueza, desse ponto de vista, é um ser inanimado. Vamos tentar puxar um exemplo para ver como é importante essa diferenciação. Digamos que eu estou lá na minha casa, no meu quarto, e passa a mãe, né, eu sou novinho, estou lá no quarto e passa a mãe, Fulvio, arruma esse quarto aí. E aí eu olho para a mãe e digo, mãe, eu estou estudando para a palestra, lá da aula de tarde. Não vai dar. Aí a mãe vai, a mãe volta, Fulvio, arruma o quarto. Te dou R$10 para arrumar o quarto.
Ah não, R$10, tá, fechado. Eu vou lá, levanto e arrumo o quarto. Quem eu estou servindo? Por que quando era para ajudar, eu não tinha tempo? Quando apareceu o papel escrito R$10, eu arrumei tempo para fazer. Se eu imaginasse que Mamon fosse o ser aquele maquiavélico, eu poderia dizer, olha, eu queria ter arrumado o quarto quando a mãe me falou, mas não deu porque eu sou uma pessoa muito boa e tem muitos seres ruins ao meu lado. E esses seres ruins ficam me influenciando a fazer coisas que eu não gostaria. Não é culpa minha. Para corrigir essa situação, eu preciso ir lá na casa espírita, eles vão fazer um trabalho bem forte, e eles vão afastar o mal de mim, e aí eu vou ficar bom. Tem alguma coisa errada nessa história, não tem? Parece que eu não tenho nada a fazer. Basta vir na casa espírita ou ir num determinado local, vai ser feito um trabalho daqueles bem fortes, vão afastar ele de mim e tudo fica certo. Mas e se eu entender, né, como a gente tem aqui, que Mamon é a riqueza, é o dinheiro. Aí a mãe foi lá, pediu para me arrumar o quarto, me mostrou um papel com um número escrito neste papel e eu mudei de ideia. Como é que agora a gente faz para corrigir essa situação? Onde é que está o problema? Não dá para culpar mais ninguém, né? A mãe pediu, eu não fiz. Por quê? Será que foi preguiça? Será que eu não sei ainda valorizar o trabalho? Será que eu não sei ainda o respeito devido às pessoas que moram juntos numa casa, a importância de ter uma casa limpa? A solução nesta ótica passa por uma mudança do meu comportamento. Então, vejam que por muitos anos eu tinha uma interpretação que não estava me ajudando a corrigir, né, um pequeno desvio. Então, essa necessidade do estudo, ela vem justamente pela nossa dificuldade das interpretações. Eu estava numa palestra, quando eu me lembro que o palestrante começou, porque isso aqui é um item do Evangelho, então a gente revê isso várias vezes, né, ao longo do ano. E aí, quando ele falou que Mamon era a riqueza, era o dinheiro, né, aí fiquei numa situação difícil, né? Caiu os butiados do bolso, como o pessoal fala, né? A vida toda eu achei que era outra coisa. Mas então isso é importante, a gente ler, né, ter a atenção, e no grupo de estudo a gente tem mais chance de sucesso, porque vão ter outras pessoas com outros entendimentos, e aí no debate, na conversa, a gente consegue melhor entender esses textos. E aí tem uma questão, né, que traz essa frase: ou você serve um, ou você serve o outro. Isso também é uma coisa que me intrigava. Será que não dá, tipo, segunda a sexta a gente trabalha, ganha dinheiro, sábado vem na casa espírita, domingo dá uma descansada. Então, segunda a sexta a gente bens materiais, sábado espiritual, domingo relaxa. Será que não pode ser assim? Ou será que realmente não dá para servir um ou servir o outro? Isso é uma coisa que eu acho que é bem importante na doutrina espírita, porque ela nos mostra exatamente assim, é lá, para aquele lado que está a verdade. Nós podemos ter diversos entendimentos, eu posso ter uma capacidade de fazer uma determinada atividade, que muitas vezes está abaixo do que é solicitado pelo que nós lemos no Evangelho. Por quê? Porque nós estamos em evolução, nós estamos aprendendo a fazer as coisas certas. Mas nesse processo de aprendizagem, é importante que a gente saiba para que lado tem que ir. E isso está bem claro. Aqui está dizendo, não dá para fazer um e fazer o outro ao mesmo tempo. Claro que a gente vai tentar. Claro que a gente vai ver, será que não dá mesmo? Vamos ver o que o Evangelho nos traz. Tem uma passagem que é bem conhecida. Ela diz assim, ó: então aproximou-se dele um jovem e disse: bom mestre, que devo fazer para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos.
Aí o jovem senhor falou: que mandamentos? Retrucou o jovem. Esse é aquele momento da vergonha alheia. Imagine uma pessoa que se acha na condição de entrar no reino dos céus, está falando com Jesus, ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, e não conhece os mandamentos. Quais mandamentos? Imagine um espírita, 10 anos, não, eu vou lá na Paulo de Tarso, nasci lá há 50 anos no movimento espírita, chego lá, desencarnei, né, tem aquela fatídica momento, tem o senhor no portão, no elevador, sobe, desce, e aí ele pergunta: então, tens observado os ensinamentos das obras básicas? E aí o espírita diz assim: que obras básicas? Dá um certo nervosismo na pessoa nessa hora. Como assim que obras básicas? Como assim que mandamentos? Então vejam que a gente tem um entendimento sobre quem nós somos, e quem nós somos na realidade às vezes não está muito perto desse entendimento. Vamos ver como é que segue aqui a história. Então disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Vejam que espíritos elevados viviam naquela época de Jesus. A gente precisa dizer para a pessoa: não pode matar, tá? Não pode roubar, é feio. Esses somos nós. Se a gente for olhar, até hoje, nós temos dificuldade de observar esses mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. É só fazer isso. Estarás no reino do céu. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? Ele descobriu agora que os mandamentos existiam e ele acha que cumpre todos. Amar ao próximo é uma coisa tranquila, né? Então Jesus disse. Isso é uma outra coisa que eu acho muito legal nos ensinamentos de Jesus. Então tem uma pessoa diante de Jesus, questionando que ele já tem capacidade para entrar no reino dos céus. E vejam assim, a forma respeitosa e amorosa que Jesus vai conduzindo a conversa, né? Ele não diz para aquele jovem que, talvez eu acho que tu não está cumprindo alguma coisa dessa. Ele só vai convidando ele, né, a refletir. Então agora Jesus diz assim: então, já que você faz tudo isso, né, então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no reino do céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São passagens que aparecem em Mateus, Lucas e Marcos. Então vejam o que nós temos se formando, né? Uma pessoa que se achava capaz de entrar no reino dos céus, que era cumpridor de todos os mandamentos, mas quando Jesus então pediu que ele vendesse todos os seus bens para entrar no reino dos céus, foi uma gota d'água e disse: bom, isso eu não posso fazer. E aí agora nós vamos voltar de novo na nossa dificuldade. O que quer dizer esta história? Como que eu posso interpretar isto? Será que se eu for rico, eu não posso ser espírita? Ou não posso ser religioso? O que é servir a Deus? Servir a Deus é amar, né, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É o nosso grande mandamento. Resume todas as leis numa frase bem sintética, né? E o que é servir a Mamon? É priorizar os bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Aqui a gente tem uma pista do porquê não dá para fazer as duas coisas, embora a gente tente. Eu tento, às vezes, um momento priorizar a parte material e um outro momento priorizar a parte espiritual. Mas sempre vão haver conflitos nesse quesito. E aí a gente volta lá para a primeira etapa.
quais são as possíveis interpretações que nós podemos dar para esse texto. Lembra que a mensagem, digamos assim, ela é única, ela foi escrita com um objetivo. Mas a gente vai lembrar lá da professora de português. O que o autor queria dizer nessa parte do texto? Eu tenho uma certa dificuldade dessa hora. Então a gente precisa extrair, né, destas letras algum conhecimento. E isso não é único. Isso cada pessoa, em cada momento que estiver vivenciando, pode chegar a conclusões diferentes. Então nós iniciamos do mesmo texto, mas as conclusões podem não ser iguais. E particularmente esta história, ela dá muita margem a interpretações mais do que equivocadas. Ela pode dar margem a interpretações oportunistas, né? Porque na ponta da letra diz que é para vender tudo. Então eu posso entender essa história como: devo vender todos os meus bens se eu quiser seguir Jesus. Pessoas com bens não podem seguir Jesus. Os ricos não vão para o céu. A riqueza me impede de fazer a minha evolução espiritual. Ou, tem uma que eu também às vezes pensava, dependendo da história, que dizia assim, ó: essa história que a gente acabou de escutar, ela aconteceu lá naquela época, 2000 anos atrás. Foi para aquele jovem que Jesus estava falando, né? Não vale hoje. Hoje é diferente. Não sei se alguém já teve essa sensação de quando está lendo alguma coisa histórica, bíblica, que aquilo é do lado passado, ela não tem uma referência, ou não vale mais nos dias de hoje. Volta e meia, às vezes eu tenho essa sensação. Agora já estou mais vacinado, eu sei que quando isso acontece eu preciso ler mais. Por quê? Imaginem a missão, o tamanho da missão de Jesus. Ele veio na Terra, viveu poucos anos, né? A vida dele não foi muito longa, e de toda a vida ele teve um pequeno pedaço desta vida que foi ativa, né, na propagação, no seu trabalho em essência aqui de propagação de amor. Então ele não tinha tempo de fazer histórias que não fossem refletir por décadas e décadas. Tudo que nós lemos, né, que está ali no Evangelho, que está na Bíblia, ele foi feito para durar a eternidade, porque são verdades ditas por Deus, ditas por Jesus, né? Claro que foram os homens que escreveram as letras, mas a mensagem em si, ela é eterna, porque a verdade não muda com o passar dos tempos. Então, quando nós lemos o texto, nós precisamos tentar extrair desse texto qual é a mensagem que está ali por trás, e não ficar na superfície das palavras. Então, o que nós teríamos como consequência de acreditar que os bens materiais, que a riqueza, ela nos impede de seguir uma vida mais espiritualizada? Como seria a nossa vida se não houvesse pessoas trabalhando, pessoas com riqueza, com capital para construir um hospital, construir uma escola, construir uma casa, né? Com certeza seria uma vida extremamente primitiva, precária. Então não fecha a ideia. Então nós precisamos ter uma interpretação muito melhor. O que nós podemos extrair de essência desse ensinamento? Nós tínhamos um jovem que parecia cumprir todos os seus deveres, então Jesus propôs uma situação extrema. Olha, entre todos os teus bens e a oportunidade de me seguir, qual tu escolhe? É isso que a gente tem que pensar. Se o Fúvio estivesse lá, né, o Fúvio fosse esse jovem, e me fosse feita essa oferta, o que eu escolheria? Ou, se eu estou hoje na minha casa, e eu estou diante, né, lá como a gente começou lá, a mãe pedindo para arrumar o quarto. Qual é a escolha que eu faço? É a escolha espiritual, né? Ou é a escolha material? O que guia a minha vida? Isso é muito relevante. E se nós formos ver ao longo da nossa vida, ao longo da semana,
É só a gente sair daqui e começar a prestar atenção no que a gente escolhe. E aí só vai anotando, né? Não precisa nem achar que está certo ou que está errado, mas pensa quando tu fez uma escolha, se essa escolha foi pelo bem material ou se ela foi pelo bem espiritual. Comentava no início, né, a questão do trabalho. Será que eu posso trabalhar de segunda a sexta? Então estou servindo a Mamon e no sábado e domingo eu faço a minha parte espiritual? Ir trabalhar e ganhar dinheiro não é servir a Mamon. Uma pessoa que trabalha, ela precisa se dedicar. Isso é muito... quem contrata, às vezes, um serviço, isso fica mais evidente, ou às vezes até a nossa atuação dentro de uma empresa. Quando você pega um profissional que ele é guiado pelo dinheiro, você tem um tipo de atendimento. Quando você pega um profissional que é guiado por um ideal, pela vontade de fazer o bem, é muito diferente, né? Tem certas profissões que são, para mim, isso é muito marcante, como todas as profissões vinculadas à medicina, as profissões de ensino, né? O trabalho dos professores, eu acho extremamente relevante. Ele para mim, assim, o trabalho do professor ele é 99% vocação, vontade de fazer, de ensinar, e 1% é remuneração. Até porque a remuneração do professor a gente sabe que está bem longe, né, de ser adequada. Mas então trabalhar, quando eu estou trabalhando, entendendo que esse meu trabalho ele beneficia a sociedade, ele beneficia o entorno, né, onde eu estou vivendo, isso é seguir a Deus. A pessoa que trabalha, que se esforça, ela naturalmente vai ir conquistando um retorno financeiro. Mas esse não é o móvel, né? Na cultura japonesa, por exemplo, você dar uma gorjeta para um garçom é ofensivo. Como assim? Tu acha que eu só trabalho se tu me pagar mais? Eu já sou remunerado pelo meu trabalho. Então, é uma forma que a sociedade tem de enxergar a questão do comprometimento com o trabalho. Eu não estou trabalhando no meu máximo, no meu melhor, porque eu estou recebendo um extra, ou porque eu estou recebendo um salário. Esse salário é alto, então eu vou trabalhar bem. Não. Eu estou trabalhando porque eu entendo que isto é o correto, é o que eu posso fazer no momento. E aí vem uma outra questão, né? Porque a riqueza, de uma maneira geral, ela também é relativa. Às vezes, nós nos sentimos pobres ou nos sentimos ricos, dependendo do que está ao nosso redor. Se a gente falar em pobreza, muitas vezes as pessoas podem lembrar, fome tem lá na África, Etiópia, eu lembro daquelas fotos na TV, né? Lá na África tem muita pobreza. Mas se a gente sair a caminhar aqui pela Vila Ipiranga, um pouquinho aqui, só subir a lombinha, vai ver um pouquinho de pobreza, vai ver um pouquinho de pessoas passando fome, né? E isso está ao nosso lado. Daqui a pouco eu simplesmente ter uma casa é uma riqueza grande. Eu ter uma geladeira com algo dentro é algo muito importante, já é muito rico perto das situações que algumas pessoas estão vivendo. Então, a gente sempre precisa ter isso em mente, que a riqueza é relativa e que nós precisamos sempre nos contentar com aquilo que nós temos. Esse é um outro sentimento importante. O que significa se contentar com o que nós temos? Não é achar, né, por exemplo, eu tenho, imaginando assim uma trajetória profissional de uma pessoa. Tem o estagiário, tem o júnior, o sênior, o pleno. Cada um tem seu nível salarial. Será que o estagiário que está começando a sua carreira, ele deve se contentar com aquele salário? Que normalmente é algumas vezes menor que aquele salário lá de cima? Sim. O que é se contentar? É nós valorizarmos aquilo que nós temos ao nosso dispor. Porque se eu não tivesse estudado e não fosse estagiário, talvez não tivesse aquele salário. Não é o que eu gostaria, mas é o que eu tenho e é o que está me ajudando no momento. Se contentar com a situação é entender que aquilo que nós estamos recebendo é o melhor que nós podemos receber naquele momento. Isso não impede de eu visualizar e buscar e ativamente trabalhar para atingir um nível superior. Porque esse é o nosso objetivo. Eu sou estagiário, mas eu quero ser júnior,
eu quero ser sênior, eu quero ser pleno, eu quero crescer. Mas eu não posso ser uma vida toda infeliz para dizer, não, agora que eu sou pleno, eu sou feliz, agora eu cheguei no salário que eu queria. Não, a vida foi boa, todos os degraus. Todas as etapas que nós passamos, elas foram importantes. Então, se contentar com o que nós estamos vivendo é saber o valor daquilo que eu recebi, daquilo que eu tenho. Não existe mal nenhum em eu buscar algo a mais. Mas é uma situação bem complicada quando aquilo que eu tenho eu não valorizo. Um colega meu tem uma empresa de materiais para laboratório e ele contratou um filho de um conhecido, meio na amizade, assim, tá, vou dar uma chance para esse guri. E aí o guri ia trabalhar na empresa dele, pegava 2 ônibus. Aí 2 ônibus para ir, 2 para voltar, era uma dificuldade. E aí o que ele fez? Vou comprar um carrinho, um Uno, que aí ele já fica para a empresa, fazer as entregas e tal, vou deixar com ele. Aí foi lá entregar o carro pro guri. O que ele falou? Uno não, né? Tem que pensar grande, né? Tem que pensar grande, diretor, eu quero ser diretor, não quero Uno. Caiu, né? Pô, eu tô aqui para crescer e tu me oferece um Uno. É difícil. E aí, o que acontece? Isso é um exemplo da pessoa que não está se contentando com o que tem. Não sabe o valor. Ele estava ali de favor. O emprego dele começou porque ele, eu conheço o fulano, vou dar uma chance para essa pessoa, ela vai vir a crescer, né? Então eu estou ajudando as pessoas. E o outro lado, o que aconteceu? Não, isso é pouco. Eu até posso achar que é pouco, mas eu consigo produzir mais? Se eu vou olhando assim a minha trajetória, meu dia a dia, eu sempre tenho uma nítida sensação que eu sempre ganho mais, né? Eu tenho mais coisas, eu tenho mais benefícios do que eu mereço. A gente precisa ter esse sentimento de gratidão, né? Porque é importante, isso nos movimenta. Se a gente passa uma vida toda achando que não está recebendo, que não está sendo valorizado, que as pessoas não fazem isso, parece que a gente está sempre transferindo para uma outra pessoa a responsabilidade que é nossa. Então é importante da gente ter essa gratidão, né? E muitas vezes esse excesso de riqueza na família às vezes provoca até um sentimento de abandono, de insatisfação, de revolta, pode levar até um caso de suicídio. Muitas vezes talvez o filho quisesse um pai para brincar e recebe um videogame. Ele queria um minuto de atenção e recebe um turno integral na escola, né? Ele recebe uma roupa nova, ou recebe uma viagem, mas nunca tem aquele fator humano junto. Não tem nenhum problema da gente colocar o filho no turno integral, não tem nenhum problema de dar o videogame, mas se eu dou o videogame, se eu coloco no turno integral e eu só enxergo esse lado material, de novo, eu estou servindo só o lado material, eu estou servindo a mamão. Se, além de colocar no turno integral, ou se além de comprar o videogame, o pai pega lá e senta junto e joga com o filho, que valor tem isso? Logo, ano passado, quando nós estávamos ainda com pandemia, ainda podendo ficar em casa, ou ainda antes disso, bem no início da pandemia, me lembro que as crianças ficaram um pouco perdidas, porque eu ficava em casa, mas eu estava trabalhando. Então eu estava em casa, mas eu não estava em casa. E aí, liga lá a telinha do computador e trabalhando. Aí vem a criança aqui, por aqui, tá trabalhando. Aí passa 30 segundos, aí a criancinha de novo lá. Aí, sai daqui, vai embora. Aí dava coincidência, eu ficava numa ponta da sala, minha esposa da outra. Aí tomava um corridão aqui, ia pra mãe, tomava outro corridão. E pior, tinha dias que tu tá na reunião, né, ali, câmerazinha aberta, nem sai daqui, a gente fala, só fala assim, ó. Vai. Nem sai daqui dá pra falar. E aí teve um dia, eu me dei conta que tava essa situação ficando difícil, né? Porque às vezes, no sábado, quando tiver tempo, eu faço alguma coisa. Do domingo, mas e os outros 5 dias da semana? Então eu comecei a criar umas pausas, comecei a ir mais cedo, para ter o tempinho de poder interagir com eles.
E teve um dia que ele acordou assim meio fora de horário, acordou umas 8 horas, assim, mais cedo. E aí ele veio para conversar comigo e eu disse, tá, vamos desligar aqui o computador um pouquinho, vamos descer lá para jogar bola. Aí nós descemos no condomínio e eu brinquei com ele de jogar bola por 30 minutos. Foi assim uma experiência única na vida dele. Mas não tinha descido antes, outras vezes? Tinha. Mas sempre que eu descia, a minha ia junto e às vezes a gente brincava nós três. Às vezes tinham outras crianças, ele brincava com as crianças. E aquele dia ele ficou muito feliz, porque ele teve 30 minutos, 100% da minha atenção. Ficou bem nítido assim, como isso chamou a atenção dele, como foi bom dele saber, não, o pai veio aqui, foi por causa da Mana, foi por causa do colega, foi por mim, ele veio brincar comigo. Teve um valor gigantesco para ele isso. Né? E aí a gente vê que às vezes nós temos algumas ideias do que possa ser felicidade para os filhos, do que a gente precisa comprar para eles serem felizes, mas a realidade é que, principalmente para crianças, né, a atenção não tem coisa mais valiosa, né, dentro da nossa família, seja para o filho ou seja ali para o cônjuge do outro lado, né? Então isso é muito importante. Vejam que o que acontece, a primeira coisa que a gente faz quando briga com alguém, além do bicão grande que a gente fica, tu ignora a pessoa, né? Tu não dá atenção para ela. Isso é a marca geral do tô de mal contigo, então eu não te dou mais atenção. Ou seja, se eu estou no outro lado, se eu quero tornar as pessoas felizes, o que eu preciso fazer? Eu preciso enxergar elas, eu preciso dar atenção para as pessoas. Isso torna as pessoas felizes. Claro que na vida que nós vivemos vão haver vários obstáculos para que essa atenção chegue. Mas, como eu falei, a meta é traçada. E aí, o que a gente precisa fazer para chegar lá vai fazer parte da evolução de cada um. E uma coisa que é bem importante nessa questão, né, de servir a Deus e a Mamon, tem uma passagem que fala de Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Hoje a gente senta na frente do computador, digita a receita, aí aparece lá um número, paga, ou recebe a restituição. Aí tu digita um pouco, a restituição aumenta. Aí tu vai lá e vai ajustando ali até ficar bem certinha a declaração. Como é que era a declaração de imposto de renda daquela época? Uma pessoa como, por exemplo, o senhor Zaqueu, derrubava a porta, entrava com o pessoal, isso aqui é meu, vamos dar para o rei, e vai embora, sem cobrar os impostos do rei. Era um pouco diferente a dinâmica. E aí, nessa história, então, o que acontece? Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar a um determinado local, ele se esforça para chegar naquele local. Como ele era de pequena estatura, não conseguia enxergar Jesus, ele sobe numa árvore, e aí Jesus, vendo o esforço que ele estava fazendo, se dirige até Zaqueu e propõe a Zaqueu que Jesus, então, iria dormir na casa de Zaqueu. E aí, olhando isso, o que a gente imagina? Será que não tinha pessoa melhor para Jesus ir repousar, ou escolher uma pessoa melhor para mostrar, talvez, como referência? Olha, aquele senhor lá, ele ajuda todo mundo e tal, então vamos lá e vamos ficar com ele. Por que ele escolheu Zaqueu? Porque Zaqueu estava passando por um processo de transformação. Vejam que aqui no texto ele diz assim, então Zaqueu buscou Jesus, ele subiu na árvore, ele queria falar com Jesus. Existe esse movimento ativo. E isso é uma coisa que acontece em várias parábolas. No estudo sistematizado do Treino Espírita tem alguns livros que a gente vai estudando, a gente passa parábola por parábola. E é uma coisa que se repete sistematicamente. Não vou arriscar dizer que é 100% dos casos, mas, sei lá, 99%. Quando uma pessoa tem um problema, a maior parte das parábolas, ela busca Jesus para ir conversar, para buscar esse auxílio necessário. Então existe essa necessidade.
E isso é um ensinamento muito importante. Aqui tem 2 ensinamentos que são bem importantes. O primeiro é esse. Mesmo Jesus sabendo quem era aquele homem, ele não desrespeitou o Zaqueu. Ele tratou o Zaqueu com respeito, exaltou o que ele tinha de pontos positivos, e em nenhum momento, e se a gente for olhar em nenhuma outra parábola, que eu me lembro isso acontece, Jesus criticando, reclamando, xingando alguém que cometeu um erro. Ele sempre enaltecia aquela vontade de mudar e encorajava as pessoas a serem pessoas melhores. E o que a gente faz no nosso lar quando alguém erra? Talvez em algum lar possa acontecer de a gente fazer aquela cara de mal, xingar a pessoa, fechar a cara, ou, você não presta, você é preguiçoso, você está aquela imensa lista de adjetivos não positivos. Esse tipo de situação não nos auxilia à harmonia do ambiente. Não é legal assim quando a gente comete um erro e a pessoa ao nosso lado, em vez de apontar o erro, ela aponta a solução, ou ela nos auxilia a alcançar uma solução. Né? A gente sabe que nós nascemos simples e ignorantes e somos destinados à perfeição espiritual. Esse conceito é importante, ou seja, todos nós chegaremos à perfeição espiritual. Não existe uma pessoa que vai ficar parada no caminho, porque aí a lei de evolução estará sempre presente. Então é perda de tempo a gente ficar apontando os defeitos, não produz nada de positivo. Eu preciso apontar para onde todos nós estamos indo, que é a perfeição espiritual. E o convívio fica muito mais prazeroso. Aquela história clássica de um aluno que erra um exercício na escola e alguém vai lá e diz: não, tu é burro, tu é preguiçoso, tu não estudou. O que acontece com essa criança? Ainda mais se é o pai dizendo isso, ou se é a mãe dizendo isso. Por outro lado, né, se você, sendo verdadeiro, né, você se esforçou, mas ainda não conseguiu, vamos ter que estudar um pouco mais. Ou às vezes a gente está com um critério completamente errado. Eu me lembro quando a minha filha estava estudando, a gente olhava a letra dela, estava assim bem torta, assim, ela estava recém aprendendo a escrever, e claro, errava muitas palavras, assim, S, C cedilha, 2 S, Z, o B virado, e aí a gente apavorado, assim, né? Não está aprendendo nada na escola. E aí nós fomos conversar com a professora, ela disse: não, Alice está muito bem, está ótimo, ela já sabe todas as letras. Tá, mas isso aqui é tudo virado, as letras trocadas. Não, isso é da fase. Conforme ela for crescendo, ela vai melhorando isso. Tá. Quer dizer, o nosso critério não estava correto. E a nossa maneira de interagir também não foi a melhor. E aí é que vem o importante. Nós também erramos, e erramos todos os dias. E quando nós estivermos errando, se uma pessoa enxergar isso e nos mostrar ou nos incentivar a ser uma pessoa melhor, a chance de nós seguirmos esses conselhos são muito maiores. Cria um ambiente positivo. Hoje, por exemplo, nós temos o desafio, né, como pais, a questão tempo de tela, tempo de celular, de tablet, de TV, de videogame. Eu posso abrir a porta do quarto e dizer assim: sai daí, está muito tempo na tela. Tu é preguiçoso, sai daí, vai arrumar o quarto. Dá para fazer isso, mas a chance disso obter um resultado é baixa. Agora eu posso perguntar assim: mas ela está na tela lá. O que mais eu posso oferecer para ela vir para cá? Às vezes a gente matricula, vai fazer o curso de judô, vai fazer o curso de música. Ou, quem sabe, eu vou chamar ela para conversar um pouquinho. Eu vou propiciar umas outras atividades para essa criança. Aí eu estou trabalhando de uma forma ativa. Abrir a porta, xingar e ir embora não é uma maneira produtiva. Eu posso ter razão no que eu estou falando, mas talvez eu tenha escolhido a forma mais improdutiva de manifestar este pensamento. Então, que a gente tenha, né, que propicie para os nossos filhos e para nós mesmos, quem de nós, às vezes não vai dormir lá grudado no telefone, acorda abraçado no telefone, né?
Está lá é o travesseiro, o telefone e a gente. Né? Às vezes não tem nem travesseiro, mas o telefone está lá. Então é importante da gente sempre ter essa visão de vida com alegria, confiantes na evolução. A alegria é fundamental na nossa educação. E vocês devem ter notado que nós temos essa palestra que ela fala sobre os ricos, né? Então, só para fazer uma estatística, direto para vocês, que todos aqueles que forem ricos, levantem o braço. Só para a gente contar assim quantos são. Aqui quase levantou o braço ali, ó. Eu sei, eu estou sabendo aqui, ó. Rica de amizade, rica de boa vontade, rica de trabalho. Na verdade, nós somos ricos. O que mais que nós somos ricos? De saúde, de tempo, de conhecimento, de abraços. Não precisa economizar abraços, nós temos bastante abraços para dar. Nós somos ricos de carinho, de alegria, de amigos, de juventude ou de experiência. Nós somos ricos em poder trabalhar, somos ricos em poder superar desafios. Se nós servimos a Deus, essas são as nossas riquezas. Isso é o que faz a diferença na nossa vida. Ter amigos ao nosso lado, ter pessoas que nós gostamos, ter a capacidade de trabalhar, usar essa capacidade de trabalho, isso nos torna ricos. E isso nós precisamos olhar todos os dias, porque é isso que nos faz crescer, é isso que faz valer a pena a vida. A gente não pode dividir as pessoas meramente por bens materiais, porque nós sabemos que existe um processo de reencarnação. Nós podemos reencarnar uma família com uma determinada condição hoje e amanhã uma outra condição. As duas são exatamente iguais. Os desafios vão ser diferentes pela questão material, mas os dois estão fazendo um processo de crescimento. Se eu conseguir enxergar que o meu valor não está na conta bancária, o meu valor está no que eu trago dentro do meu coração, o que eu trago dentro da minha cabeça. Quem eu sou, quem eu ajudo, né? O quanto eu me esforço para servir a Deus. Esse é o nosso propósito. Então, só para finalizar, para que a gente não fique com dúvidas, né, em relação ao emprego da riqueza, o que eu não devo fazer com a riqueza? O que seria um mau emprego da riqueza? Seja a riqueza material, seja todo esse conjunto de riquezas que nós falamos. É empregar exclusivamente na satisfação pessoal. Isso é um mau uso de riqueza, seja qual riqueza for. Eu tenho muita saúde. Aí eu passo 10 horas na academia, mais 5 horas no Instituto de Beleza, né? E mais as outras 5 horas me divertindo. Né? Para que eu estou usando a minha saúde? Exclusivo benefício. Isso não é um bom uso da riqueza. Por outro lado, então, o que eu devo fazer para ter um bom uso da riqueza? Aí nós temos aqui uma mensagem de Cheverus, que é de Bordeaux, 1861, que é muito atual. Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí traçada toda a sua linha de conduta. O emprego que agrada a Deus é a caridade, não essa caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o ergue, sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessitas é ainda supérfluo. Mas dá com sabedoria, não repilas o que se queixa, com medo de seres enganado. Vai às origens do mal, alivia primeiro, em seguida informa-te, e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha em torno de ti, em abundância, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca as tuas riquezas sobre uma base que nunca te faltará e que te trará grandes lucros, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha à tua volta os tesouros da instrução. Derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Este é um bom emprego da riqueza.
Então não existe nenhum problema em ser rico, não existe nenhum problema em trabalhar muito, não existe nenhum problema de ser muito inteligente. O problema é o que nós fazemos com tudo isso. Se eu estou beneficiando, e aí isso vale para a pessoa que é o mais milionário do planeta Terra, para a pessoa que só tem um corpo de riqueza. Porque eu posso usar ele para auxiliar uma outra pessoa. E aí cabe a cada um de nós se perguntar: como eu estou usando as minhas riquezas? Em que momento eu estou utilizando essas riquezas que não sejam exclusivamente para o meu benefício? Isso é um exercício diário para nós fazermos. Então era essa a nossa mensagem de hoje. Que possamos perceber toda a riqueza que está ao nosso redor, sempre vivendo com alegria, com boa vontade e agradecendo a Deus a oportunidade dessa encarnação. Muito obrigado.